Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Cop do Jesuscope. Firehouse Cash! E hoje, no nosso primeiro Firehouse Cast do ano, vamos fazer uma roda de conversa sobre temas diversos. Começando por esse que o José vai puxar aqui com a gente. Isso aí, ó. Então a gente vai ter alguns temas aqui que a gente vai comentar, né, Du? Isso Vai aí. ser bem travado Dinâmico. aqui do dinâmico. Isso. Bem dinâmico. Travado foi eu Vamos, que travei. vamos fazer o que for vindo aí, boa. Tem umas Exatamente. perguntas, mas não vamos se ater muito também, deixar rodar e Como a gente vamos conversa ver. normalmente, né? Exato, a ideia é ser trazer você pra dentro de uma conversa nossa do dia a dia, como que é normalmente. E ele fala bonito, né? É gostoso de ouvir ele, né? Obrigado. Não igual você. Vamos lá, primeira pergunta. Cristão pode duvidar? Cara, é uma boa pergunta, né? Duvidar da própria fé, acredito que seria o ponto central. Cara, acredito que Duvidar de acho que Deus, sim, duvidar, né? isso Cara, da não sei situação. vocês, mas eu já tive pontos, não sei se duvidar, mas eu acho que questionar minha própria fé eu já tive. Não sei se vocês já passaram por isso também. Já. Já? Eu acho que vai muito assim. Eu acredito que o cristianismo tem fases, né? Quando a gente é um novo convertido, assim, é tudo muito novo, tudo muito mágico, né? As primeiras Sim. vezes são muito mágicas, assim. E quando vai se tornando algo, ao passar do tempo com a maturidade, vão surgindo novas questões também, né? Então eu acredito que dentro dessas novas questões podem surgir algumas dúvidas em relação à nossa fé. E também tem aquela questão de, será que Deus vai fazer isso mesmo da forma que eu tô pedindo? Quando você não tem a confirmação, né? Então talvez essa dúvida, até que a confirmação chegue, sim, o cristão pode duvidar nesse período pela incerteza. Mas chegar a duvidar de Deus, acredito que isso seria bem errado. Entendeu? Confiar em Deus, mas duvidar talvez da própria fraqueza, ou questionar que Deus faria aquilo pela sua humanidade. Da Sim. nossa humanidade, né, no caso. Sim, sim. Existem muitas dúvidas inerentes à fé, né? Não tem como. Mas, assim, é engraçado, pelo menos trazendo a minha experiência, é incrível, cara, porque ao mesmo tempo que eu questionava, eu não duvidava. Eu sempre tive uma fé, né? Acho que muito por vir de berço evangélico, sempre ter esse contato muito próximo, eu sempre acreditava. Às vezes eu tive momentos que eu passei por visões distorcidas da fé, mas eu sempre acreditava e A eu convicção, questionava né? muito. E eu questionava muito. E isso é um ponto legal, sabe? Em alguns momentos eu achei que questionar era errado, sabe? Eu pensava que eu estava errando em questionar. Só que depois eu entendi que o problema não é questionar. O problema é quando a gente duvida de fato da fé, né? Duvida de Deus, tal. Isso. Mas assim, questionar as coisas é inerente, né? O ser humano ele tem dúvidas, né? Igual você trouxe, tem momentos que a gente está num platô, né? Num momento estável que a gente não tem resposta para nada, a gente não sabe o que vai acontecer e Isso. vem dúvidas. Mas saber, acho que ter a certeza de que Deus está conosco o tempo todo, né? Isso é a essência do cristianismo, né? E a gente tem que ter fé, né? E a fé vai guiando a gente, e as dúvidas, os questionamentos, né? Não as dúvidas, vamos colocar melhor. Os questionamentos, eles amadurecem nossa fé. Esse é um ponto que acho que é sensacional, dá pra gente falar muito aqui sobre. Porque tem muita gente que entra na fé, e igual o José falou, os primeiros momentos são maravilhosos, né? A gente tem aquele abraço de Deus. Só que quando a gente volta para nossa rotina, tem muita gente que não consegue se manter a sua fé em pé diante de um mundo que relativiza tudo. Exatamente. Eu acho interessante também em relação da dúvida, que a dúvida, ela é ela deve existir sim, mas num cenário em que ela puxa, como o Isaac falou, a questão do questionamento e não a dúvida da indiferença. Porque se tu for parar pra ver, se tu vive uma verdade e tu acredita nessa verdade, ela é uma verdade forte, tu sabe que ela é de fato uma realidade, não tem problema de existir dúvida, não tem problema tu questionar a respeito dela. Tu pode questionar Deus, tu pode orar pra Deus fazendo perguntas pra ele vai te responder, ele vai se revelar. Agora, quando tu age com a indiferença, a dúvida da indiferença, aí tu já tem um ponto mais sensível, que é o tópico da frieza,
É o tópico da incredulidade, talvez, em alguns pontos, porque aí é o ponto que tu passa a questionar a existência e a verdade de alguma coisa. Então, a dúvida acho que é saudável até o ponto do questionamento, Sim. E Mas vamos não ser da honestos. não incredulidade. da É. incredulidade. Legal. E vamos ser honestos. Para ser incrédulo, você tem que ter muita fé. Porque, por mais que ninguém tenha a prova cabal da existência de Deus, ninguém tem a prova cabal da inexistência de Deus. Você não consegue provar que Deus existe para um não cristão, você não consegue trazer uma prova material da existência de Deus, mas você também não consegue trazer uma prova material da inexistência de Deus em muitos casos. A fé é o princípio da sabedoria, né? Então a gente, para você entender esse mundo espiritual, você precisa da fé, né? Mas da mesma forma, para você acreditar que não existe um Deus, você precisa de fé, cara. Não tem como. Então você tem que querer acreditar que Deus não existe. Não existe prova de que Deus não existe. Bacana Pontos isso. aí, eu senti que vocês ficaram Assuntinho com um tenso, né? pontinho A aqui. gente ficou Eu te quero, olhando, traz. pensando. Não, mas com certeza, vai. Mas Vamos é destrinchar isso aí. essa questão da prova mesmo, né? De não poder provar ou poder provar a existência ou a inexistência de Deus. Existem hoje em dia várias coisas que testificam que realmente confirmam que existiu as passagens bíblicas, né? Então, assim, talvez elas venham como uma confirmação de que aquilo foi real, de que aquilo realmente não é uma coisa que está na cabeça do cristão. Realmente veio, ocorreu na história e tudo mais. Mas não sei se foi nesse ponto que você tentou se referir, se eu Sim, entendi direito. é que assim, Ou você aí, se, tipo assim, você se refere exatamente à existência de Deus, não só na Bíblia como um todo. na verdade é um pouco do como um todo mesmo, mas Uhum. assim, a gente vai ter, né, historicamente aceito, né, as vertentes histórico-críticas da teologia, elas aceitam facilmente a existência do Jesus histórico, que eles chamam, né, que é uma existência do homem Jesus, isso é consolidado academicamente, não tem dúvida sobre. Mas aí entra a vertente não cristã, né, a vertente crítica do cristianismo, que eles analisam que esse Jesus histórico, ele não necessariamente fazia milagres. Então, entra aquele sentido de, opa, existiu esse homem, mas ele fazia o que estava no texto? Claro que existem argumentos e contra-argumentos. Então, assim, e obviamente eu me convenço muito pelos argumentos cristãos e fora a minha experiência de vida, as experiências que eu tive com Deus que me levaram a isso. Mas, e esse que é o ponto. É importante a gente saber fundamentar a nossa fé. Porque se não chega uma pessoa e coloca em xeque, por exemplo, a história bíblica, tipo, ó, mas por que que você garante que esses textos, quando eles dizem da multiplicação de pão e peixe, eles não estão falando de, por exemplo, várias pessoas se juntaram, se uniram e trouxeram alimentos de vários lugares. Enfim, trazem outras vertentes para o texto e não trazem na literalidade. Se a gente não souber explicar e correlacionar e ter esse estudo, né, não só teológico, mas muitas vezes filosófico, muitas vezes um estudo até contextual daquela sociedade, daquela geração, de como eram as coisas. Por exemplo, os judeus eles tinham muito hábito de replicar histórias fielmente, fidedignamente para os seus filhos e passar essas histórias verbalmente de geração em geração. Então, por mais que não tivesse muito hábito da escrita, os relatos falados que eles passavam de geração em geração era algo culturalmente tão importante que macular um relato desse era muitas vezes tão danoso quanto você mudar a escrita de um livro, né? Então era um hábito que os judeus tinham, né? E foi passado de gerações em gerações. Então, por exemplo, você consegue garantir a veracidade histórica até mesmo dos relatos mais antigos, de Gênesis, de Jó, de os primeiros livros ali, né? Deuteronômio, Números e assim por diante. Isso é bacana que você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi sobre você estar pronto para debater. Você tem que estar pronto para defender aquilo que você acredita, tem que estar pronto para. Ele falou uma coisa, eu tenho que saber responder, porque se eu escolhi viver como cristã e viver uma Bíblia, eu preciso defender aquela verdade como única para mim Sim, sim. e viver no caminho daquilo.
Então eu acho isso muito importante. Sendo que, na realidade, a tentativa da inexistência, de provar a inexistência de Deus, também é uma argumentação a favor da existência. Tu tem Agora eu inúmeros. gostei, quero ouvir. Se tu parar Vai, pra vai. ver, se tu parar pra ver, ao mesmo tempo que as pessoas tentam provar a inexistência de Deus, elas nunca chegam em um ponto determinante, assim, um ponto crítico que fala, pronto, agora de fato consegui comprovar, Deus não existe. Não existe isso. Tu pode ver inúmeras tentativas na internet, pesquisar, mas tu nunca vai achar uma pesquisa, um ensaio, tu nunca vai ver um teste, um projeto que vá comprovar isso. Tu vai achar tentativas frustradas de provar uma inexistência de uma criatura existente, um ser existente, enquanto a própria Bíblia já falou várias e várias vezes como as coisas acontecem, porquê das coisas acontecerem. E aí hoje muitas vertentes da física, da filosofia, da biologia explicam na realidade que de fato muitos dos relatos bíblicos a respeito da criação, dos milagres e da própria existência de Deus de fato são verdades. Como a gente falou no episódio de ciência versus. Como é que foi no episódio? Religião. Acho que Ciências foi Ciência isso. versus Ciência e religião. Isso, Se vocês precisarem, vai estar nos cards aí pra vocês acessarem depois. Aí, ó, já fez o Foi boa. marketing. Tem É. merchan. Cara, É e bom. só um ponto que eu gostaria de deixar bem explicado. Por que que eu digo, e aí sinto uma vontade para contrapor, tá? Uhum. Eu me posiciono, mas fazendo uma análise fora, né, do meu eu, por que que eu digo que não existe uma prova cabal de Deus? Eu tenho, inclusive, um argumento teológico, digamos assim, sobre o motivo da inexistência de uma prova cabal da existência divina. É uma prova que encerre todas as dúvidas. Então, assim, eu acredito que existem argumentos, existem provas mais do que o suficiente para nos convencer da existência e do Deus divino, de Jesus, o Deus homem, tá? Então, toda essa linha do cristianismo que a gente vive e acredita, mas eu não acredito na existência de uma prova cabal, até porque eu penso que se Deus deixasse para nós uma prova cabal da existência dele, a gente não teria outra escolha que não crer. Então a gente seria obrigado a crer. Pensa, se não fosse assim, por que que Deus, o Deus Pai, não aparece sobre os céus diante do mundo todo e fala: Eu Eu sou o Pai existo. de vocês Que e estou loucura que aqui, é ser, hein? Meu Deus. não é? Mas aí, diante da existência de Deus, diante de uma prova irrefutável da existência de Deus o Pai e do que trouxe seu filho, né, para a terra, se fez carne e toda a essência do cristianismo, diante dessa pressão até mesmo que a gente sofreria, como a gente não creria? Né? A gente não teria outra escolha que não crer. E eu vejo que esse mesmo Deus, ele quer nos dar a escolha de escolher a ele. Ele quer permitir que a gente possa seguir a ele por amor nosso a ele e não por uma pressão, até porque esse Deus maravilhoso, gigantesco, extraordinário, se ele aparecesse, cara, primeiro que a gente morreria, mas colocando num cenário que a gente se manteria vivo diante da presença dele, a gente não teria escolha. Entende? A gente seria forçado a, porque é uma presença tão sublime que não tem outra escolha que não se submeter, né? Então eu vejo que assim, se ele deixasse para nós uma prova completamente irrefutável, a gente estaria sendo forçado a e não tendo a escolha de seguir a ele por amor, claro que por meio da graça que ele nos permitiu escolher a ele, mas uma escolha. Já que tu deu a liberdade de se contrapor, Ixi, agora eu eu me me compliquei contraponho de agora, certa gente. modo, porque Comecei até a suar agora. Galera, pra quem não sabe, Isaac argumenta muito bem, porque ele é formado em Direito, E atua pra na quem não área e sabe, eu tal. dou seminarista de teologia. Então, é o seguinte, eu já me contraponho ao ponto de que muito do que o Isaac falou, de fato, é uma realidade. Deus, se mostrasse aqui, não teria outra escolha a não ser adorar ele. Tanto que os anjos adoram ele 24 horas, o tempo todo, sem cessar. Mas eu penso que ele se revela a gente todos os dias, de uma forma ou de outra. De maneiras é, simples, de maneiras puras, que a gente às vezes nem sequer entende. Às vezes com uma criança, às vezes olhando uma paisagem,
admirando a criação, talvez seja uma forma Como de ver. Jeremias, né? Exato. Sim. A Bíblia mesmo A fala, própria né? Bíblia, eu acho que é a maior prova da existência de Deus, eu acho que pra mim é a Bíblia, porque, cara, milhares de autores, milhares não, perdão, vários autores de épocas distintas falando a respeito da mesma coisa, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, sendo inspirados pelo mesmo Espírito, falando coisas que aconteceram antes deles ou que iam acontecer depois deles, outros contando o que estava acontecendo naquele momento. Veja bem, a gente tem vários autores contando três tempos diferentes, passado, presente e futuro, a respeito do mesmo tema, sendo todos eles interligados, e sem que isso esteja suficiente, Deus é simplesmente magnífico por demonstrar um amor que a gente não consegue entender. E por ele ter esse amor absurdo e imensurável, a gente nunca vai conseguir entender o porquê dele fazer uma criação tão bela, um mundo tão belo, e ainda assim permitir que muitos de nós nos afastemos dele. Mas isso também faz parte do amor de Deus. É a parte do mistério divino É a também, parte né? do mistério. E eu também acho que é um pouco de hipocrisia da nossa parte imaginar que tudo isso, todas essas maravilhas, essas criações maravilhosas, animais, seres humanos, seres viventes, enfim, originaram de uma explosão. E não, e pior ainda, né? Que essa parte pra mim do Big Bang, assim, mas depois da explosão, a matéria inorgânica se tornou vida, entende? Isso aí, Você não né? acredita na A gente existência de Deus, voltou. acredita em mágica, né? É, a gente voltou lá pra antigamente, né? Não, olha, se a gente deixar esse pano aqui com leite, vai surgir, vai criar magicamente ratos. Espera que você vai ver o que vai acontecer. E a gente voltou pra esse pensamento, né? A gente, eu digo, a ciência moderna, né? A sociedade de hoje. Na verdade, a sociedade moderna de hoje tem o grande problema de se afastar das bases reais da vida, a verdade, porque hoje em dia tudo se tornou uma questão questionável, mas não pelas coisas serem questionáveis, é simplesmente pela pessoa querer questionar. E acho que muito do negar a Deus traz muito isso. Porque, claro, e aí eu até dei risada no primeiro momento quando a gente trouxe, né? De uma sociedade que relativiza tudo, porque era a primeira pergunta que a gente ia começar abrindo com ela, e a gente falou, não, acho que a gente não vai conseguir desenvolver, vamos começar com outra. Isso. E no final a gente voltou nela. Voltou. Mas até a gente entrar nesse porém. Por que que a sociedade relativiza tudo? Porque o que seria uma sociedade que relativiza tudo? Ao meu ver, a sociedade que relativiza tudo é aquela que tem os seus próprios entendimentos. É aquela que eu entendo de tudo, isso significa aquilo. E vou falar assim, no contexto de Brasil hoje, é exatamente isso. As pessoas acreditam naquilo e elas falam, isso aqui é aquilo. E acabou. Elas não se interessam numa opinião alheia, e quando encontram uma opinião que se contrapõe à delas, essa pessoa é errada, ou essa sociedade, esse público é errado, e, e simplesmente consideram como ou fascista, ou isso é o patriarcado, isso. Enfim, aí entra vários outros tipos de críticas. Mas o relativismo da sociedade, eu acho que acaba afastando a própria sociedade da presença de Deus, Sim. das suas bases, que eram mais do que corretas inicialmente. Então, eu acredito, Bia, concordo com você no que você disse, mas acredito que as pessoas não nem acreditam naquilo que elas tentam distorcer, mas elas estão numa ânsia tão grande de se contrapor e de De não concordar. não concordar com a verdade, né, de Cristo, que elas buscam incessantemente tentar provar o contrário, Sim, era até né? o que eu ia trazer aqui, causa ou consequência, né? Exato. Porque essa relativização, ela é a causa das pessoas se afastarem de Deus e, consequentemente, negarem a Deus e trazer isso que o José está falando, de buscar negar mesmo, se afastar de Deus, ou ela é uma consequência, né, do, do que elas fazem e aí, consequentemente, elas se afastam de Deus. E aí? Todo mundo parou para pensar. Eu acredito que, por elas negarem a Deus, elas passam a relativizar. É Acredito que aquela é pessoa que não consequência. sabe o que é
que não entende a sua natureza, a sua identidade, não tem a sua identidade firmada em quem ela realmente é, qualquer coisa cabe pra ela. Mas Eu não sei quem eu sou, então, tipo assim, eu posso ser um cachorro. Então, mas aí é que tá. Isso daí, Não é essa forma assim. de pensar, eu não ia trazer bem assim, mas que errada não Mas tá. é assim. E essa, assim, essa forma de pensar, isso daí, não, acaba que a pessoa não se sente completa. Ela fica numa busca e, beleza, me senti um cachorro, não me encaixei em ser um cachorro. Aí eu vou buscar outra coisa, vou querer ser uma cabra agora. Entendeu? Aí a pessoa continua buscando, 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 e tomara que uma hora ela encontre a verdade, sim. né? Porque senão até onde isso vai? Entendeu? Vai virar uma baleia. Até onde isso vai? Mas enfim. E olha que engraçado que logo foi a Bia e o Du que meio que puxaram esse assunto e eles não estavam aqui quando a gente estava debatendo aqui antes, que a gente Verdade. estava falando justamente sobre isso. Olha Né, só. o Du e a Bia chegaram atrasado aqui, né? Mas, Fomos um pouco mas a gente expostos. estava falando, mas a gente estava falando sobre. E era bem isso, cara. Você negar a Deus, né? Então, no momento que você nega a existência de um ser divino e perfeito, no qual você se inspira nele para encontrar dentro dele a sua natureza, então, como você é criatura de um criador, você busca em Deus, o seu criador, o propósito da sua existência e a sua identidade, certo? Mas no momento que você corta esse relacionamento com Deus e que você passa a negar Deus, você também olha para si mesmo e começa a buscar dentro de si um propósito. Só que esse é o problema. Você começa a buscar dentro de si um propósito. Pensa num peixe fora d'água. Ele nunca vai entender o propósito das barbatanas dele. Nunca vai entender o propósito das escamas, da boca ser da forma que é, do olho ser da forma que é. Por quê? Porque ele está fora do ambiente que ele deveria estar. E aí ele começa a olhar para a barbatana, olha para um passarinho e fala: Isso aqui é para eu voar. Isso que não tem nada a ver. Mas ele olha e fala: E eu quero voar. Né? E ele coloca a vontade dele como determinante daquilo, como fator determinante de quem ele é, né? Isso é perigosíssimo, e aí se existem, claro, existem vertentes menos perigosas e existem vertentes mais perigosas dessa linha de pensamento, né? Porque se a pessoa pegar e falar assim, eu sou um serial killer, e eu quero ser um serial killer, sai matando todo mundo e não tá nem aí, ela pode criar a moral dela dentro da cabeça dela, ou ela falar, eu sou o Batman, e vou sair matando bandido, entendeu? Vai, entende? Vai depender única e exclusivamente do que tá dentro dela, né? Enquanto você não olha para algo de fora, superior e perfeito, que só Deus pode ser algo externo, superior, perfeito, imutável e antecedente a tudo e todos, né? E aí a gente pode voltar lá no episódio de Ciência e Fé, que a gente fala do primeiro motor de Aristóteles, ou voltar lá para muitos outros debates, mas só o Deus cristão é capaz de definir a identidade do homem. E uma coisa que é bacana, se nós desligarmos essa luz, quanto mais distante a gente estiver dessa luz, mais escuro vai estar. Quanto mais próximos dela, mais a gente consegue enxergar o que está em volta. Então, quanto mais distante das sombras, mais a gente consegue entender o propósito das coisas. A gente consegue entender que tem uma porta ali, que ela serve para ser aberta, que tem um sofá aqui que serve para a gente sentar, enquanto a pessoa que está lá no escuro, talvez ela não vá conseguir entender o que está acontecendo em volta dela. É exatamente isso. Quanto mais distante da graça de Deus, mais próximo das trevas nós estamos. Então, quanto mais distante do Criador nós estivermos, menos função tem a criação. A gente simplesmente não consegue enxergar as coisas. A gente perde o discernimento, a noção do espaço, a noção de quem nós somos, do que nós estamos sentindo, porque ali a gente encontrou um vazio que é a ausência da graça. Então, para que serve a criação se o criador não tá nela? Ou para não representar o criador, por exemplo. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum o homem, na minha cabeça, viver longe de Deus, porque longe de Deus o homem praticamente não tem utilidade. Sim.
Perde o propósito, né? Perdeu o Se propósito. afasta do propósito dele. É como a gente estava falando, né? A pergunta é como manter a fé em um mundo que relativiza tudo. Justamente quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a relativizar mais as coisas. E quando a gente se Aí aproxima, começa a vir algumas dúvidas que às vezes são dúvidas que vêm para confundir quando a gente não busca a verdade em Cristo. Aí começa a vir incertezas, enfim, diversas coisas que acabam tentando nos distanciar ainda mais de Deus. É por isso que a gente precisa estar ali no relacionamento isso aí. Exato. Muito bom. Eu acho que em síntese, então, como manter a fé em um mundo que relativiza tudo, basicamente é Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o que ele é, soberano, poderoso e eterno. Não, isso não é relativo, isso é um fato. Então, para te manter a fé em algo que é um fato, é só tu não se deixar levar pelas ondas de ideologias que aparecem na internet hoje em dia, não se deixar levar pelas conversinhas, pelos patrões, pelas amizades, e sim manter a fé naquilo que é firme, fixo e eterno, que é a existência de Deus, né? Amém. Isso aí. Caraca, conseguimos responder a primeira pergunta. A gente duvidou. No meio da. A gente duvidou, mas a gente conseguiu. Aí, ó. Então, o cristão pode duvidar, Mas não pode deixar de crer. mas não pode deixar de crer. Já respondemos a segunda, vamos pra Aleluia. terceira. O próprio Tomé duvidou, se vocês pararem pra ver. Pô, Eu verdade, tenho hein? uma dúvida. Tem. Tem que tocar, Isso é né? verdade. Nossa, tem umas pregações sobre Tomé que é sensacionais. Sensacionais. Falar em Tomé e pregações. Na verdade, mais sobre pregação do que Tomé. Hoje em dia, na opinião de vocês, Deus ainda fala como antigamente? Como antigamente, ou Deus ainda fala? Como Como antigamente. antigamente. Olha só, Cara. interessante, né? Porque, ó, como antigamente dá para levar em diversos pontos, por exemplo. Antigamente, esse é um ponto que eu gosto demais de abordar sobre, até num almoço em família esses dias eu estava falando, né? Que Você não tinha assunto, né? Não tinha outra coisa pra vocês Nem não sou falam, tia, não ser da família do Isaac. vocês não falam isso no almoço em família, não? Ele fala sobre Armagedon. Cara, mas assim, é, a gente estava falando sobre a diferença do Deus no Antigo Testamento e Novo Testamento. Ainda que fosse o mesmo Deus, imutável, tudo mais, a forma que ele agia era diferente. Por quê? Porque mudou-se o tempo, né? A gente está vivendo os últimos dias desde então, mas não porque, tá no finalzinho, mas porque não tem nada depois disso, né? O finalzinho, né, digamos assim, ele depende da misericórdia de Deus, como Paulo fala, né? Não vê que o tempo, que a vinda dele não chega por misericórdia a vocês, para que vocês tenham tempo para se arrepender, né? Mas, enfim, e qual que era essa mudança que houve, né? Essa nova aliança, o que que mudou nessa nova aliança nesse sentido de Deus falar, assim, mas uma das mudanças mais perceptíveis, assim, que eu vejo e que gera muita dúvida, principalmente para não cristãos, né? Por que que o Deus de antigamente ele mandava matar todo mundo, mata homem, mata mulher, mata criança, aniquila esse povo? E o Novo Testamento já vem no não, 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 calma, não é você quem vai fazer a vingança, né? Vocês querem responder essa aí ou vocês querem que eu Cara, você mesmo entrou puxe? nessa sozinho, entendeu? Tá, deixa, É, deixa eu puxar essa aqui Vou então. até mais pro Mas lado. enfim, chegou, esse era o assunto da mesa de jantar não, de almoço ali, entendeu? Aí o que que a gente estava falando? Que eu trouxe, né, a minha, não diria minha opinião, porque é um pouco mais fundamentado do que uma opinião, mas o meu entendimento sobre o assunto. Antigamente, Deus usava principalmente o exército de Israel, mas também outros povos e outras nações para exercer o seu julgamento na terra. Então, quando Deus pegava e falava Israel, agora vocês vão para a guerra e vocês vão aniquilar tal povo. Aquele povo já tinha atingido o ápice da maldade deles e Deus estava exercendo sobre eles o seu julgamento, através da nação de Israel. Mas isso não impede, por exemplo, você vê em Jonas, quando Jonas quer exercer a sua vingança, enquanto Deus quer exercer o seu arrependimento, sua misericórdia sobre um determinado povo, não impede que Deus pegue e fale assim: não, você não vai exercer a tua vingança. Então você vê,
que é a virtude do Novo Testamento que a gente tem hoje, que é o que Deus cobra da gente hoje, né? Ele cobra da gente e fala assim: por mais que você possa estar certo no teu ponto de vista, de que esse povo merece ser julgado, por mais que eles sejam pecadores, por mais que eles estejam errados, você não vai exercer a vingança, porque a vingança é minha, não sua. Então é eu, no caso Deus, quem determino sobre quem eu vou exercer ou não, né? Então Jonas ele pegou e falou: aqui você não vai exercer justiça, aqui você vai exercer misericórdia. Só que no exército de Israel, em muitos casos, ele pegava e falava: vocês vão exercer justiça sobre tal povo e vai aniquilar esse povo, vai exterminar. E quando Israel estava errado, quando Israel estava pecando e merecia justiça, por exemplo, ali no tempo de Abacuque e ali em diante, que houveram vários profetas que foram se levantando e falando: Judá, volta, volta, volta aos caminhos do Senhor. E não houve arrependimento. Quando Abacuque levanta um clamor, ele vem uma resposta que ele não esperava. Não veio uma resposta de: olha, o teu povo está se convertendo. Veio uma resposta de: não, eu vou mandar um povo que é mais amargo do que eles, que tem o coração ainda mais duro, e eu vou exercer justiça sobre eles e sobre vocês. E vai vir a guerra, e vocês vão perder essa guerra. O próprio livro de Juízes inteiro retrata esse cenário. Se vocês pararem para ver, se não estou enganado, o termo é um ciclo de apostasia, que as pessoas estavam próximas de Deus, aí viviam um período de paz. Nesse período de paz, elas se afastavam de Deus, Deus enviava um povo para que tomasse eles lá, dominassem eles, e após isso, Deus levantava uma nova pessoa, um Juiz. um juiz, para libertar o povo e também trazer eles de volta para Deus, e o ciclo se repetia várias e várias Sim. vezes. Só que o livro de Juízes, ele é muito bom e ele é engraçado, porque ao longo desses ciclos, você vai vendo como cada vez mais esses juízes que se levantam, eles são cada vez mais distorcidos da palavra É de Deus. verdade. São sabor juízes. Na verdade, eu acho interessante que juízes são tentativas falhas, tentativas humanas de ter uma prefiguração de Cristo, se vocês parem para ver. Um libertador que vem um tempo para livrar o povo das garras do mal, do pecado, do povo inimigo, das mãos do inimigo. Só que eles todos também detinham falhas. O próprio Sansão. Sansão demonstrou lá ser falho, se afastar de Deus também. Então a gente percebe essa analogia com Cristo, que é o libertador que vem de fato como libertador, com a pureza dele, com o poder dele, para que de fato tire a gente das mãos do pecado do nosso inimigo e dá a oportunidade de a gente fazer as escolhas corretas, né? Então é interessante essa analogia do livro de Juízes com Cristo também. Sim, Eu já bacana. parto de outro princípio, para essa mesma dúvida, se Deus ainda fala, como antigamente. Eu parto do princípio que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se ele falou no passado, da mesma forma ele falará hoje. Só que eu entendo assim, que o que mudou, na verdade, foi o coração do homem. Antigamente, o homem andava com Deus, procurava propósito em Deus, vivia com uma vida centrada em Deus. E conforme o homem foi se desenvolvendo, a ciência foi se desenvolvendo, os dias foram passando, as décadas, enfim, e o homem foi se modernizando, o homem começou a não depender tanto de Deus. Então, Deus se tornou um Deus de domingo. Entendeu? Um Deus que o homem só lembra no domingo, porque nos outros dias ele está ocupado com os seus afazeres. Então eu entendo que sim, Deus ainda fala, mas o que mudou foi, na verdade, o coração do homem que não está mais centrado e totalmente dependente da vontade de Deus para a vida dele. Sim. Eu entendo isso. E linkando esses dois assuntos, eu vejo que a história de Sansão, ela, pelo menos na minha perspectiva, ela linka muito isso. Porque quando eu era criança e eu ouvia a história de Sansão, eu ficava indignado. Eu olhava assim, eu falava: cara, burro, burro. Eu olhava assim, eu falava: como que pode? Olha ali, ele falava, acontecia, ele falava, acontecia, ele falava, acontecia. Por que que ele foi falar das tranças? Por que, cara, ele sabia tal, e não Nunca entrava na assisti um minha episódio de cabeça. CSI. Não, e eu falava assim: cara, como que pode? Ele não tá vendo que é ela, tal, não sei o quê. Beleza. Só que só quando eu fui amadurecer na fé que eu percebi que não era que ele não sabia, era arrogância, era prepotência. Porque não começa ali, não é com Dalila que começa a história de Sansão. Começou lá no Favo de Mel. Começou lá no Favo de Mel, não pode pegar
não pode encostar em Cadáver. cadáver. Vai lá dentro da carcaça do leão, pega um favo de mel. Meu amigo, nem devia estar gostoso esse favo de mel, entendeu? Imagina. Nem valia tanto a pena assim, A né? prepotência do homem, né? Não é? E aí você vai lá, e aí que tá. E Deus foi exercendo misericórdia, né? Foi lá, fez isso. Não teve julgamento nenhum sobre ele. Aí depois ele vai lá, faz a aposta lá, né? Enfim, vários episódios que ele faz coisas que não deveria e não acontece nada. Dá tudo bem, dá tudo certo. Ele mata os inimigos de Deus e vai indo e vai dando tudo certo. Aí chega no final, para ele não é aquele fator determinante, é só mais uma coisa que para ele passa batido, entende? Ele já se casa com alguém de fora, né, do povo dele, que também era uma infração ali. Então, para ele era só mais um desrespeito a uma lei que ele viveu naquilo, mas ele sempre se deu bem. Então, quando ele desrespeitou aquilo, só que aí Deus pegou e falou: opa, agora cessou o tempo da misericórdia. Agora vem o tempo do juízo. E aí a coisa pega. Aí aperta o negócio. E aqui fica um alerta pra você que é crente Raimundo, que tem os pecadinhos de todo dia. Deus te ama, Deus te cuida, tem misericórdia, mas uma hora ele vai trazer a justiça dele. Uma hora o cerco aperta. Uma hora E pesa a aí mão. não tem força de sanção que vai segurar. Sobre Deus fala hoje ainda, acho que vai muito da questão também, além da forma com que vocês abordaram, é da forma com que Deus fala também. Né? Hoje, enfim, Interessante. o mundo é diferente, as pessoas pensam de uma forma diferente, né? E depende muito também da forma com que nós estamos sensíveis à voz de Deus. Exato. Porque, como a Bia falou, cara, às vezes tem semanas que nós estamos tão atentos aos estudos, aos trabalhos, né? A nossa rotina, até mesmo dentro de casa, e nós acabamos não percebendo Deus da forma mais simples possível. Como Jeremias contemplava, era um adorador contemplativo, né? Eu ouvi um pastor falando. E contemplava a natureza, ele via Deus na natureza, nas coisas mais simples assim. E a forma com que Deus fala hoje, eu acredito que Deus sim fala hoje, vai muito da sensibilidade que a gente tem em relação a nós estarmos próximos dele. Aí a gente vai até pra passagem de Marta e Maria. Marta estava distraída lá com os afazeres, distraída com o que ela tinha que preparar para o Senhor, com o que ela tinha que preparar, ou seja, ela estava distraída com aquela vida que ela tinha que viver, enquanto Maria só estava sentada para escutar o que Jesus tinha para dizer. E Jesus diz: Maria escolheu a boa parte. Ou seja, Maria fez a escolha correta. Então fala mais sobre onde estava o coração de Maria do que aonde estavam as preocupações de Marta. Sim. O que vale Então, mais a pena, né? Dedicar a nossa vida para algo que a gente não vê fruto nesse mundo, mas tem frutos espirituais e eternos. e eternos, né? Uhum. Ou se dedicar para fazer as coisas do dia a dia, as coisas mundanas, que por mais que essenciais que a gente exige, né? A gente tem que fazer essas coisas, mas vale a pena a gente dar a nossa energia a isso ou dar a nossa energia às coisas do reino, né? Jesus traz a resposta, né? Escolheu a boa parte. Exatamente. Você ia falar, Du? Pode falar. Eu ia falar que a gente precisa estar atento também se é a voz de Deus que a gente está escutando, Um bom ponto. né? Eu vi um Excelente ponto, né? evangelista outro dia comentando que Deus tinha falado com ele, ele estava passando por um período muito ruim assim na vida dele, e aí ele catou a Bíblia, abriu a Bíblia assim, falou, não, Deus vai falar comigo agora. Ele foi passando o dedo assim, colocou a mão num versículo. E graças a Deus, glória a Deus, que era falando alguma coisa boa. Deus Mas falou. olha a irresponsabilidade que se tivesse escrito lá. E Paulo foi preso. Exato. Entendeu? Tipo, uma coisa nada a ver, ou até pior. Entendeu? Cessou seus dias sobre a terra. Entendeu? Se a Oséias, pessoa tá em depressão, abre a Bíblia com essa responsabilidade e faz isso, você não é? vai colocar a culpa em Deus. Imagina, cai Entendeu? lá em Oséias, né? Vai lá. Exato. Exatamente. Aí também tem Entendeu? que saber ler também, né? A gente precisa estar tão próximo de Deus que a gente saiba distinguir qual que é a voz dele e qual que não é. E Com tem a certeza. responsabilidade também quando a gente for procurar uma resposta em Deus. Sim. E tem E um eu... perigo. Oh, perdão. Quer falar?
Pode Pode falar. falar. E tem um perigo nisso, que é a questão da gente confundir a voz de Deus com aquilo que a gente deseja que Deus responda, que depois, quando as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus, a gente vai entender que, não, Deus me desapontou nisso. Deus disse que era uma coisa e na verdade era outra, agora eu não acredito mais em Deus porque ele não foi fiel no que ele disse. Mas na verdade Deus não disse nada. Quem disse foi o seu coração, os seus pensamentos, o que você desejava que Deus respondesse. Então ali mora um perigo absurdo. Sim. E o que eu ia falar aqui é que num primeiro momento, Deus fala todos os dias. Basta você abrir a Bíblia e ler. É a palavra dele escrita, entende? Não tem palavra maior do que a palavra que já está escrita e documentada na Bíblia. Essa é a palavra de Deus nua e crua, entende? Ele não vai contradizer princípios e fundamentos bíblicos em momento algum, entende? Tudo tem o propósito dele, mas ele não vai contradizer a si mesmo. Então, aquilo que já está ali, a gente já tem como nosso guia, como nosso norte. Aí, a gente avalia a partir dali, né? Outras formas de Deus falar, pautados nesses princípios, nessa conduta que é pregada através da Bíblia e principalmente através da vida de Jesus, né? Eu queria fazer um paralelo também a respeito disso, sobre Deus falar tanto hoje como antigamente, que assim, antigamente no Velho Testamento a gente tinha a existência dos profetas, né? Profeta, o termo, sabe o que significa? Ah, conta pra Não, nós. essa aí eu Profeta, se não eu sei. não estou enganado, o termo vem do aramaico, significa nabi. Olha, E significa Teólogo. Eu não boca de sabia. Deus. Boca de caraca. Deus. Por isso que toda vez que o profeta ia falar uma mensagem, ele falava o quê? Assim diz o Senhor. Certo? É Aí a gente tem. pesado, né? É forte. Então era Deus capacitava eles, falava com eles para que eles falassem ao seu povo. E o que acontece? A partir da morte, da entrega de Cristo na cruz, o véu do templo se rasga. E a partir daí nós temos acesso ao Santo dos Santos. O acesso ao local onde o Espírito está, onde Deus está. E fora isso, após, Deus ainda deixa o Espírito Santo na terra conosco. Então tu para e vê. Hoje, inclusive tem uma palavra muito interessante do pastor Luciano Subirá, naquele livro dele lá, O Agir Invisível de Deus, não sei se vocês já leram ou já viram a palavra ou a pregação dele, Pior que não. que num dos capítulos ele compara a nossa escuta com a águia. A águia, quando ela bota o ovinho lá, o ovinho choca, ela vai lá, alimenta lá no ninho o bebê aguinha. E aí ele vai alimentar até que o bichinho cresce e chega um momento Beber aguinha. em que o bebê águia tem que Aí. aprender a voar. Sim, E sim. como que a águia vai ensinar? Essa parte eu sei. Ela arremessa o filhote do ninho para que ele crie Uhum. coragem para voar, porque se não criar essa coragem, ele vai ficar no ninho comendo sempre o que a mãe trazer. E aí ela vai, ele sobe com ele e joga, até que ele aprenda. Se ele não pegou, ela vai lá, pega, volta, devolve no ninho, depois vai lá. E o que é o paralelo que ele faz? Quando a gente se converte, é muito fácil ouvir Deus. Qualquer louvor, tu fica tudo arrepiado, tu fica emocionado, quebrantado. O pastor fala, lá, já tô chorando, eu tô sentindo o Espírito Santo. É assim, quando a pessoa se converte, porque é tudo muito fácil, tudo novo. Uhum. E de fato isso é necessário, porque cria a base da alimentação teológica da pessoa. E só que chega um momento em que a pessoa ela tem que evoluir na caminhada com Cristo. E nessa caminhada é o momento em que a gente sente que Deus ficou em silêncio. A gente não consegue mais escutar Deus da mesma forma que antes. O louvor, que antes era uma bênção, agora a gente não sente mais Deus. Aí a gente começa a culpar o louvor da igreja. Não, o louvor tá frio, o altar tá sujo, isso e aquilo. Mas a gente nunca para ver o porquê que isso acontece, certo? Comunicação, uma vez um pastor falou pra mim assim, não é o que tu fala, é o que eu entendo. E aí tu para e pensa assim, às vezes a unção tá saindo do altar, mas eu tô recebendo essa unção, eu estou entendendo essa unção chegar em mim. E aí no livro ele trabalha essa questão assim, chega um ponto em que Deus nos leva até as alturas e nos arremessa para que a gente aprenda a voar. Esse aprender a voar é a gente saber caminhar até o Santo dos Santos e saber onde procurar falar com Ele. É saber procurar como escutar a voz de Deus. E nessa caminhada aí, quando a gente aprende a voar, a gente consegue entender que o Espírito Santo está em nós todo o tempo todo.
E assim, Deus fala em todos os momentos. Deus fala através de uma brisa suave que bate na nossa janela ou no nosso rosto, sobre a natureza, as pessoas, de todas as formas mais inusitadas possíveis. Deus está falando com a gente, porque é uma coisa constante. E o legal disso tudo é que Deus fala com a gente, Deus não grita. Então não tem como a gente querer competir com Deus nesse sentido. Às vezes a gente, que nem tu falou, o nosso querer tá gritando e Deus tá falando. A gente quer ganhar de Deus no grito. Ah, mas o meu querer vai se sobrepor à vontade de Deus. Não é assim. Tu tem que saber entender a voz de Deus falando suavemente contigo, as formas como Deus fala contigo, às vezes através das músicas, tu com teu quarto um violãozinho, um fundo musical, ou através de madrugada, Deus te acordando, te chamando, às vezes sem insônia, que tu não sabe o que que tá acontecendo, às vezes é Deus te chamando para falar com ele e tu não tá entendendo. Então existem N formas de Deus falar hoje em dia. Basta a gente estar atento, como José falou, a entender isso. Sim, eu vejo que é isso que Paulo fala quando ele diz para a gente sair dos fundamentos, sair do leite e começar a comer comida sólida, né? O que que é a comida sólida? A gente não engole só aquilo que vem, a gente tem que mastigar um pouco, tem que trabalhar um pouco aquilo, né? Então a gente tem que buscar a Deus, tem que entender, dedicar tempo na palavra, dedicar estudo, se aprofundar naquilo que está sendo dito, para a gente não ser raso. Como que a gente quer se aprofundar em Deus, ter um relacionamento com Deus se a gente não dedica tempo com Uhum. Ele, tempo com a palavra, tempo com oração, né? Então, um momento de estar ali, que relacionamento é esse? Que você cresce o seu relacionamento sem contato algum com essa pessoa, né? A gente vê um Deus muitas vezes muito imaterial, muito distante da gente, né? Enquanto é um Deus pessoal, Deus que quer ter um relacionamento com cada um. E para mim, de todas as características divinas, essa pra mim é a que mais me move pessoalmente, né? É um Deus pessoal, cara. É um Deus que quer estar comigo, que quer me conhecer, sabe? Que quer saber quem eu sou, que quer que eu saiba quem Ele é. Um Deus que quer estar comigo no meu momento de choro, quer chorar comigo. Um Deus que quer estar comigo no meu momento de alegria, quer se alegrar comigo. É um Deus pessoal, cara. É um Deus que eu posso chamar de amigo. Esse é o nosso Deus, o Deus que teve um amigo na terra. Eu amo a história de Enoque exatamente da forma que ela é contada na Bíblia. Caminhou com Deus e foi arrebatado. O que que ele fez? Só Deus sabe, irmão. Ele só caminhou com Deus e ele não passou pela morte porque Deus olhou e falou: Não, o meu amigo vai morrer, vai sofrer a morte? Não, esse cara aqui é muito próximo de mim para sofrer a morte. Nem isso ele vai ter. Vem cá. E Deus não faz distinção de pessoas. Você pode ser essa pessoa, cara. Entende? A gente pode ser isso. Ele não faz distinção de pessoas, ele faz distinção de proximidade. Ele não tem distinção das pessoas, ele só distingue quem está mais perto e quem está mais longe. Não distingue se é fulano ou beltrano, só a proximidade que você tá dele. E lembrando que Deus já abriu todo o caminho para a gente se aproximar dele. Já fez tudo, criou todo o cenário, criou todo o embasamento, tudo. O- Primeiro passo, que na verdade já foi dado, é o nosso, em dar uma chance de conhecer a Deus, né? Sim. Nossa, Sim. isso aí é absurdo, porque um tema que fala muito comigo é isso que você citou do véu se rasgar. Uhum. Cara, adentremos confiantemente no tabernáculo. Esse confiantemente ali na Bíblia, ele traz a ideia de, no hebraico original, ele traz a ideia de acompanhado, sabendo que você não está sozinho, porque Cristo morreu para que você pudesse estar ali, Amém. naquele local, sabe? Glória a Deus. É o filhinho que segura na mão do pai e vai confiante para qualquer lugar, porque sabe que o pai tá junto, cara. Nossa, E isso fica aí mais pra mim lindo é ainda quando a absurdo. gente percebe que na Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi algo forçado pelo homem, pegou as mãos assim, abriu e falou rasguei. Não, foi do desejo de Deus que aquilo acontecesse. Não foi algo desejado pelo homem. O véu do templo se rasgou porque Deus permitiu que a gente tivesse livre acesso a ele. Porque ele quis que a Porque ele gente quis. tivesse intimidade com ele. Porque ele quis que a gente fosse como Sim. E Enoque. eu falo, eu vejo sim igual Davi, admiro muito, porque ele soube valorizar o que muitas vezes nós desprezamos, o Espírito Santo dentro de nós, sabe? Quantas vezes a gente
despreza o sacrifício de Cristo na cruz. O véu se rasgou e ali Cristo morreu para nossa salvação, mas a salvação, ela é o primeiro passo. Aceitar Cristo é o primeiro passo que a gente dá em direção ao Pai. E a gente vai, ao longo da nossa vida, trabalhando o processo de santificação para que a gente chegue uma hora na santidade, na glória eterna, né? Que só haverá depois da nossa morte. Mas ali é o primeiro passo, e o véu se rasgando e o Espírito vindo habitar dentro de nós é tudo o que a gente precisa para que esse processo seja realizado. Então, é uma. Eu vejo, eu ouvi em algum lugar eles falando, tipo como se fosse uma historinha assim, né, que chegaria no céu e olharia para Abraão e perguntaria: Nossa, como que foi caminhar, falar com Deus, tal, não sei o quê. Perguntaria para os grandes profetas como era ouvir a voz de Deus, estar diante, ver a presença de Deus passando de costas, tal, fazer milagres, ver maravilhas. Só que quando ele chegou para perguntar, eles olhavam admirado e falava: Como que é teu Espírito Santo dentro de você o tempo todo? Em todos os momentos da sua vida. Me diz você como que é. Porque a gente tem um privilégio muito maior, Sim. entende? A gente tem um privilégio muito maior do que os grandes heróis da fé bíblica, muitas vezes, entende? É por isso que eu vejo aquela passagem de que quando ele fala, vocês farão coisas ainda maiores do que as que estão aqui. Porque a gente tem um privilégio maior. A gente foi capacitado com ainda mais. E a quem muito é dado, muito é cobrado, né? E muitas vezes a gente não assume essa responsabilidade de quem carrega o Espírito Santo dentro de si. A gente não santifica o nosso templo, a gente não se dedica a esse processo de santificação, a gente não se dedica a essa proximidade e aprofundamento em Deus, né? Exato. Aí eu gosto daquele versículo que fala do que andou no rio, na visão, né? Que ele andou no rio, contou as jardas, voltou e ia se aprofundando cada vez mais, né? No rio ali. Então eu vejo que é isso, sabe? É a gente ir, estudar, ver e vai ainda além. E vai ainda mais longe, até que os nossos esforços já não sejam nada, né? A gente não consegue passar o rio pelos nossos esforços, mas a gente se afunda na graça de Deus ali. Amém. Eu, por mim, a gente encerrava aqui. Ô, De Glória. verdade. Lindo, né? Acabou. Muito bonito. Então vamos encerrar já, então. Não, não. Não, vamos mais um pouco. É que eu tô recebendo mensagem aqui do nosso staff, Ah, É? sim. entendeu? Que temos poucos minutos no ar. É mesmo? É verdade, Staff? Poxa. Poucos minutos. A gente consegue 5 minutos, Staff? 8 Conseguimos 8 minutos. A gente minutos? ainda tem mais 8 minutos. Ô, A gente louco, umas consegue. 2 horinhas de podcast não tá Não. bom, não? Eu acho que mais uma coisa que também é importante a gente pontuar, que muitas vezes a gente separa a nossa vocação, o nosso propósito e o nosso chamado da presença de Deus. Então, muitas vezes a gente acha que o chamado é uma coisa grandiosa. Ah, e eu fui chamada para missões. Mas, na verdade, as suas missões têm que começar aonde você mora. Suas missões começam visitando o vizinho, evangelizando ele e tal. O nosso propósito de vida também caminha com a gente nesse propósito cristão. A gente não pode separar uma coisa da outra. E a nossa vocação de vida, aquilo que a gente planejou fazer, estudou para fazer ou vive fazendo, tudo isso se adequa na vontade de Deus para nossa vida. Então, o nosso chamado não significa que ele seja algo grandioso. Deus vai vir do céu e vai me falar: o seu chamado é para tal coisa. Na verdade, Deus já te chama todos os dias para que você faça o evangelismo, para que você fale dele, para que você perdoe o seu irmão, para que você fale de Cristo de todas as formas possíveis. E você poder falar para o seu irmão que ele tem o livre acesso de conversar com Deus diferentemente do que antigamente as pessoas tinham que ir no tabernáculo, se lavar, porque estavam com as mãos sujas, até ir conversar com Deus ou sentir a presença dele. A gente não precisa de mais todo esse ritual. A gente pode simplesmente, sujo, no trabalho, ou durante o banho, ou antes de dormir, a gente
chegar até Deus, se prostrar diante dele e falar: Deus, eu preciso falar com você agora porque a situação tá difícil, ou porque eu preciso de uma resposta, ou porque eu simplesmente quero agradecer. Então, que a gente não divida o propósito, a vocação e o chamado. Porque muitas vezes o cristão ele pensa que o chamado dele é uma coisa única que afasta ele da profissão dele, que afasta ele da vida que ele tem na igreja, do ministério que ele tem na igreja, e ele acha que aquilo vai ser grandioso. Não. O seu chamado está nos seus dias, o seu propósito está nos seus dias, a sua vocação, todos eles caminham juntos. Não é um ponto sem nó, Sim. né? E esse aí é um ponto assim que muita gente acredita que não, que tem que largar tudo para ir num seminário integral e virar pastor Só de não assim eu vou sei o ser quê. salvo. Não, e outra, só esse é o único chamado que É. existe. Mas às vezes esquece de ser um bom marido em casa, de ser uma boa mãe, um bom filho, enfim, esquece de às vezes estar trabalhando ali, fazendo aquilo para Deus, com a excelência que Deus merece, não para os homens, mas para Deus, né? Naquilo que ele está fazendo no dia a dia. Às vezes está lá na obra, vai fazer a obra da melhor forma possível, porque aquilo é para Deus, né? E tá na vida dele, louvando a Deus, com as pessoas que ele fala, louvando a Deus, refletindo, né? Passando para os outros a imagem de Deus, trazendo o reino a nós. Tem uma frase, não sei se casa muito com o tema assim, mas eu senti de falar aqui que uma música, na verdade, que fala assim: mais que uma razão para se viver, é uma verdadeira causa pela qual morrer. E recentemente eu estava lendo um livro de um filósofo brasileiro até, Pedro Coelho, se não estou enganado o nome dele, e ele falou assim: o maior paradoxo da vida tá entre o choro de quem te amou, e a indiferença do seu coveiro. Então pensa, as pessoas que te amam, o que você fez, vai morrer também. E você vai ser esquecido, de certa forma. Mas o que que você fez nessa vida de legado? O que você deixou de sequência? O que você deixou de legado nessa vida? Qual foi a verdadeira causa pela qual você morreu? Pelo que você será lembrado? Deus nos dá a esperança de uma nova vida, uma vida alegre, de adoração, onde não haverá tristezas nem dores. Mas e para vocês que talvez não acreditam em Deus nessa altura do campeonato ainda, que esperança tem no final? Qual seria o motivo da vida? Ou a razão pela qual morrer que a gente tem no dia a dia? Sim. E para quem já é cristão, muitas vezes, se alguém apontar uma arma para tua cabeça e falar nega Cristo ou eu te mato, acho que eu acredito que uns 90% fala não, pode me matar. Não tô nem aí, pode me matar, né? Mas e quando Cristo pede pra gente perdoa aquela pessoa? E quando Cristo pede pra gente seja gentil com quem te magoa, né? Faça o bem àqueles que te fazem mal. E quando ele pede isso e a gente só passa reto, né? Então, mais do que né, morrer por Cristo, viva por Cristo, né? Porque às vezes não, morrer por Cristo é lucro. Viver por Cristo, que é o propósito, né? Como Paulo fala, viver é Cristo e morrer é lucro. E citando mais uma frase só do nosso excelentíssimo pastor Júnior, que tá aqui, é um dos idealizadores desse projeto: Verdade. pregue em tempo e fora de tempo. Se for necessário, abra a boca. Né? Boa. Se for necessário, abra a boca. Essa é Se muito for boa. necessário, abra a boca. Explicando só para Exatamente. você pegar com suas atitudes no seu dia a dia, entendeu? Exatamente. Ah, que bom que você explicou. É Estava exatamente tão isso. sério, né? Tinha que ter uma descontração agora. É Descontração. exatamente isso. É, o maior evangelismo que a gente pode fazer é com o nosso caráter. A maior prova do nosso testemunho com Cristo é o nosso dia a dia, né? Sim, Às vezes tem aquela frase que diz que nós vamos ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida. isso aí. E aí, como que você foi nessa? É pesado pensar nisso. Uhum. É isso.
Quer falar, José? Eu só concordei nesse final. A gente... Depois da cortada que ela me deu ali aquela hora. Tá tudo certo, bom, tá que tudo bem. cortada. Tá perdoada já. É? Tá perdoada Que já. bom, graças a Gente. Deus, graças a Deus. Mas agora Olha você tem só, seu eu momento de nem vi. oportunidade, diga lá. Não, tá tudo certo. É. Pode falar, Vai dar José. microfone. O Luiz com a felicidade que vai dar Não, tem, microfone. o pessoal tá lá aqui assim já pra nós. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, tá Valeu. bom? Muito obrigado por fazerem parte desta roda de bate-papo, essa roda de conversa, né? Esse é um projeto muito interessante que a gente carrega, né? E tem oportunidades únicas. E esse meio, né? Esse formato que a gente trouxe Muito hoje é um bacana. formato bem legal. Eu gostei Mas, bastante. falem aí, eu gostei bastante de fazer Eu esse gostei, formato. de verdade. Nós trouxemos vários temas aqui pra falar, a gente não falou nem de um quinto. Não, dos eu temas. falei que se a gente falasse 3 dessas respostas ia ser muito. Mas Exatamente. isso aí é bom, né? Mas foi muito bom, que são assuntos assim que são necessários da gente tratar, que muitas vezes a gente acaba não se aprofundando, né? É verdade. Então, foi muito importante estar aqui hoje com vocês, tá? A gente que agradece. É um prazer imenso. Ah, Tamo para. junto. Queria agradecer a todos os patrocinadores que nos ajudam a fazer esse projeto acontecer. Cadê nosso patrocinador da Vanzari? Patrocinador, Patrocinador. Já foi. ele foi Patrocinar. Esteve entre foi nós. patrocinado. Já foi trabalhar. Isso aí. Muito bem, gente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Quem gostou e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tá? Para quem está ouvindo no Spotify, clica ali no botãozinho de seguir. TikTok também, segue o nosso TikTok. Lá nós postamos alguns cortes. No nosso Instagram também postamos alguns cortes. Compartilhe esta mensagem, compartilhe a mensagem de Cristo com uma pessoa que você, não só a pessoa com que você tem um maior contato, né, mas com todas as pessoas que você puder compartilhar, compartilhe, tá bom? Isso faz parte da nossa missão e da sua missão também, compartilhar a palavra de Cristo. Ora aí, vê se faz sentido. A hora que Deus te colocar uma pessoa na tua cabeça, manda pra ela. Tenho certeza Isso. que em alguma coisa vai agregar. E não se esqueça de comentar, deixar sugestões de temas pra gente trabalhar aqui Isso. também, que é Fiquei sempre muito feliz. legal. Entrei lá no comentário do YouTube, tava vendo uns comentários sensacionais lá. Legal. Que legal. Eu No fiquei, TikTok eu fiquei também. feliz de ver. TikTok Eu não também. tenho, mas eu vou dar um jeito de entrar lá pra ler. Isso aí. E uma coisa bacana mesmo, pode até nos mandar pelo direct algumas dúvidas ou ideias de tema para os próximos episódios. Coisas que vocês queiram ver ou que seja um debate fundamental ou algo do tipo, que você queira realmente ver um posicionamento cristão, 4 opiniões diferentes a respeito daquilo. Legal. Exatamente. A gente tá com um projeto aí do empreendedor cristão. Quero ver nos comentários aí para convencer o nosso patrocinador de participar desse podcast, porque eu já chamei ele, Pastor Júnior já chamou ele, e até agora ele só tá fugindo. Vamos ver se com a pressão dos comentários ele vai ceder e vai participar como nosso convidado especial Isso aí. nesse estúdio, Estúdio. esse estúdio lindo, maravilhoso que Deus deu a ele e ele tá usando para fazer o trabalho de Deus. Amém. É isso aí. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Backstage, que todos os episódios estão aqui nos ajudando, nos auxiliando. Obrigado pela água, tá, Anderson? Foi assim, não bebi ela, que ela tá aqui no meio no chão aqui, ó, mas eu, na Apesar da próxima, concorrência. apesar. Mas As muito piadas obrigado a todo internas. mundo que tá aqui. Um beijo, um abraço, sejam sal da terra e luz do mundo, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. É isso.